Neste vídeo, veremos as opções avançadas de fontes que permitem a formatação do texto. Mas antes, iremos gerar um texto utilizando a função rend. Caso você não conheça, esta função eu explico no segundo vídeo da série. Após gerar o texto, iremos selecionar um parágrafo e aplicar algumas formatações. Na barra de ferramentas da área destinada à formatação de fonte, teremos no canto inferior direito um pequeno botão. Ao clicar, abrirá a fonte avançada. Nela, teremos as mesmas opções vistas anteriormente, como fonte. Você pode utilizar a setinha da barra de rolagem para selecionar a fonte ou simplesmente clicar dentro da caixinha. Utilize a setinha para baixo ou para cima do teclado. Perceba que na área de visualização é possível ter uma ideia de como o texto ficará após selecionar a fonte. Após selecionar, nós teremos ao lado o estilo da fonte. Nele, nós encontraremos as opções normal, que é sem nenhum estilo, itálico, então olhando aqui na área de visualização, normal, a nossa fonte sem estilo, itálico, a nossa fonte com o estilo, o negrito e o negrito itálico, que são as duas opções aplicadas ao mesmo tempo. Nós temos o tamanho, então ele permite alterar o tamanho da fonte, a cor da fonte, porém pode selecionar mais cores caso desejado. Para isso, basta clicar na opção homônima. Será exibida a caixinha cores, então você terá outras opções de cores, ou pode também personalizar. Para isso, você pode clicar, segurar e arrastar dentro da caixa e escolher a tonalidade. Pressiono o OK e a cor será aplicada à fonte. Ao lado nós temos o sublinhado. Percebam que o estilo de sublinhado dentro da fonte avançada traz uma opção chamada somente palavras, que permite que você sublinhe palavra por palavra. Mas você também pode escolher as outras opções de sublinhado. Ao lado, a cor do sublinhado, podemos também alterar a cor. É possível escolher mais cores ou personalizar. A visualização estará aqui no canto inferior direito. Escolhi a cor, pressiono OK e será aplicado no sublinhado. Logo abaixo teremos os efeitos. Nós temos o primeiro efeito, que é o taxado, que insere um risco no meio do texto selecionado. Temos o taxado duplo, que insere 2 riscos. O sobrescrito e subscrito. Estas opções nós vimos no segundo vídeo da série. O versalete, que deixa o texto no formato maiúsculo, porém com tamanho de letra minúscula. Selecionei. Para ver a diferença, eu costumo dizer que basta selecionar a opção todas em maiúsculas. Então, versalete, todas em maiúsculas. Percebam a diferença no tamanho da fonte. Vou pressionar OK para aplicar os efeitos desejados. A opção oculta pode ser utilizada para deixar alguma observação oculta no texto. Para vermos melhor, vamos selecionar uma palavra, acessar as opções avançadas de fonte e ativar a opção oculto. Perceba que na visualização não acontece nada, porém quando eu pressiono OK, a palavra fica invisível. Caso deseje visualizá-la novamente, basta clicar no botão Mostrar tudo e a palavra aparece. Vou desativar, a palavra pode desapareceu. Para ficar mais fácil,
de visualizar, vamos alterar a cor. Então, desativei o mostrar tudo, reativei o mostrar tudo. Caso deseje reexibir a palavra, basta selecioná-la, abrir as opções avançadas de fonte e desativar o oculto. Pressione o OK, desative o mostrar tudo e a palavra foi reexibida. Vou selecionar uma palavra, voltar na opção avançada de fonte. Além da opção de fontes, nós temos os efeitos do texto. Dentro dos efeitos do texto, nós temos o preenchimento. Então, caso você deseje deixar o seu texto sem preenchimento, seleciona a opção e o texto está totalmente transparente. Seleciono as fontes avançadas, efeitos do texto. Posso selecionar um preenchimento sólido, escolher a cor, pressiono OK e a cor será aplicada ao texto selecionado. Vou selecionar outra palavra, efeitos do texto. Podemos também aplicar uma transparência no nosso texto. Perceba que a cor ela se torna um pouco mais clara, dando um efeito de marca d'água. Além disso, podemos também inserir um contorno do texto. Para isso, nós podemos utilizar uma linha sólida, alterar a cor, vou colocar uma cor bem chamativa para ficar fácil de visualizar. Pode-se inserir uma transparência também, mas nós não iremos inserir. Alterar a largura, o tipo de linha, que é o tipo de composição, o tipo de traço, pressiono OK e olha lá o nosso texto. Vamos aumentar um pouco o tamanho da fonte para ficar mais fácil de visualizar. Linha gradiente. Vamos aumentar a largura. Aí nós conseguiremos visualizar melhor. Vamos ver. Ih, deu para visualizar bastante mesmo. Vamos aumentar o tamanho da letra. Então, vai ser este efeito do contorno do texto, ok? Aqui nós fizemos o preenchimento e a linha de contorno. Aqui nós vamos trabalhar com o efeito do texto. Então, nós podemos aplicar sombra, a cor da sombra, a transparência, que nós já vimos anteriormente, tamanho dessa sombra, o desfoque, o ângulo e a distância. Então, vou colocar 0 transparência, OK, e olha lá como está o texto selecionado. Podemos aumentar um pouquinho a transparência, podemos diminuir o tamanho, olha lá como ficou a sombra, ou aumentar o tamanho. Então, você pode ajustar de acordo com a sua necessidade. O desfoque, eu posso ter nenhum desfoque, ou eu posso jogar uns 60%. Olha, não deu nem para enxergar, vamos diminuir um pouco o desfoque. E olha lá, ele está melhorando a visualização. Opa. Então, deu para perceber, quanto mais desfocado, pior a visualização. Então, é bom
ajustar de acordo com a necessidade. O ângulo, vamos botar um ângulo bem... Deu para ver um leve movimento. A distância da sombra. Então, ela vai mexer bastante com o posicionamento da sombra. Vou pegar uma outra palavra. Vamos aplicar o reflexo. Escolher um bem bonitinho. Então, ele vai aplicar na palavra selecionada o reflexo. Olha lá que bacana. Aí você pode escolher a transparência, o tamanho do reflexo, o desfoque. Vamos ver se... Ih, desfoquei demais de novo. A distância. Vamos pegar outra palavra. O brilho. Então, nós podemos inserir um brilho no texto. Percebam aqui que dá para personalizar a cor, o tamanho do brilho, a transparência. Então, são opções a serem exploradas. Vamos dar uma... aumentar o tamanho do texto. E olha lá nosso efeito. E para finalizar essa opção, nós temos o formato 3D. Essa opção tem que ser bem explorada. Você pode selecionar profundidade, contorno, vou deixar essa opção. Vou pressionar o OK só para ver como vai ficar o nosso texto. Alterar a cor, vou colocar um. E vamos aumentar o tamanho. Porque dependendo do tamanho da letra, não dá para enxergar. Então, olha lá como ficou o nosso texto. Está com o efeito 3D. Então, é bem interessante explorar essa opção. Lembrando que quando o texto está muito pequeno, é quase que imperceptível. Vou selecionar um pedaço do texto. Guia avançado. Nesta guia, eu vou focar no espaçamento entre caracteres. Você pode modificar a escala de visualização do seu texto, aumentando a porcentagem ou diminuindo. O espaçamento entre caracteres permite você adicionar um espaço entre as letras. Utilizando a caixinha por, você consegue aumentar ou diminuir esse espaço. Também varia de acordo com a necessidade. Condensado, ele remove o espaço, então ele coloca menos espaço entre as letras, também varia de acordo com a sua necessidade. E a posição, ela pode ser trabalhada em conjunto com o sobrescrito e o subscrito. Então, no caso do elevado, ele vai colocar o texto acima da linha do parágrafo. E eu posso também posicioná-lo um pouco mais acima ou rebaixá-lo, deixá-lo um pouco abaixo da linha do texto. Aqui eu vou pegar essa palavra para exemplificar melhor. Então, posição elevado, vou colocar um pouco acima, pressionar o OK e olha lá. E a opção rebaixado, eu consigo também
posicionar aí de acordo com a minha necessidade. E assim, finalizamos as opções avançadas da fonte. Caso surja alguma dúvida, deixe nos comentários. No próximo vídeo, veremos as opções de parágrafo. Até lá!